fazer o papel do Rogério, tá, Rita? Tá. Senão a Rita vai ficar incomodada. Em primeiro lugar é o seguinte, nós estamos aqui, nesse momento, trazendo para a parte da tarde um evento que tradicionalmente era feito na parte da manhã, né? E estamos testando exatamente essa alternativa, porque nós temos públicos distintos, na verdade. Públicos que gostam de manhã, público que gosta de tarde, público que gosta de noite. A gente não tem condições de atender, evidentemente, todos os públicos. A gente vai testando onde vai dar o melhor ibope, vamos dizer assim. Esse é o ponto. O outro ponto é que o assunto que nós estamos em pauta hoje, sem dúvida alguma, é a gestão pública. A gestão pública é essa que nós estamos analisando no cotidiano, não só do Brasil, como das nações da Latinoamérica. Nós temos algumas coisas em comum. Primeiro, eficiência e não eficiência, qualidade e falta de qualidade, burocracia em excesso, e o maior dos males, né, que a gente vê, dependendo de cada um dos países, o processo corruptivo que abala as nações, mesmo as mesmo desenvolvidas, que tem até um desenvolvimento maior que o próprio Brasil, tem até um PIB hoje melhor, em alguns lugares que a gente viaja por aí, também estão abalados com o princípio da corrupção do governo. Então, nós estamos vivendo um momento muito sério, né, na gestão pública brasileira, e precisamos realmente fazer algumas reflexões sobre isso, algumas particularidades, evidentemente, que diz respeito à nossa categoria, o nosso papel como administradores públicos, né, e também, quem sabe, aí, perspectivas futuras dessa inserção do administrador na gestão pública brasileira. Nós somos poucos na gestão pública brasileira. Então, quem sabe eu vou começar a despertar isso, tá? E com isso eu passo a palavra para ti começar a tua palestra. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Quero saudar a todos, boa noite, né? Nosso presidente Walter também, em nome de todos, Luiz, prestigiando aqui, presidente da Câmara também, né? E todos os participantes aqui do Conselho, né? Os conselheiros que presentes, e todo o público em geral, né? A gente tem um público aqui de administradores, mas também de outros profissionais de outras áreas, e a gente fica bem satisfeito, né, presidente, de recebê-los aqui, na nossa casa, na casa do administrador. E nesse sentido, o nosso presidente colocou uma coisa muito importante. A gente está num momento na esfera pública que precisamos ter boas práticas. E uma das coisas que a gente pretende hoje é tratar um modelo prático também, né, não só teórico, conceitual da administração, no enfoque de gestão de pessoas, de lideranças. O nosso presidente destacou uma coisa que sempre tem feito da forma mais transparente e ética possível. Eu entendo que esse case que a gente vai mostrar hoje, que vai tratar, ele teve toda essa questão de tratar as coisas da forma mais adequada possível, né, presidente, preservando exatamente esses valores. São valores. A gente vai falar um pouco de planejamento, um pouco de gestão de pessoas, mas sempre com esse viés de valores, né? Valores em todos os sentidos, de transparência, de ética, porque às vezes a gente tem até que resgatar hoje esse conceito que parece banalizado, né? A gente tem ouvido muitas discussões, né, a nível do Brasil, mas precisamos resgatar alguns conceitos aí da filosofia, de outras áreas, né, áreas humanas, que é o que está faltando aí nas organizações, né? Então tá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rita de Cássia Regalói, eu atuo 20 anos no serviço público, como administradora, eu já assumi diversos cargos de direção, de gestão, e na verdade o case que vai ser tratado aqui mostra um pouco no repertório da implantação de uma melhoria, com a participação, obviamente, não só minha, mas também dos gestores e da época que trabalharam comigo, né, que alguns estão presentes, que eu agradeço a presença daqui, dos que vieram. E bem como quero destacar que eu sou especialista em gestão de pessoas, também especialista em administração de empresas e também da área pública. E nesse sentido a gente vai tratar esse viés que é tão importante hoje numa boa prática. Então, gestão estratégica de pessoas do setor público, né? Modo prático de como transformar a cultura de organização. A gente vai dar uma contextualizada, né? Tentando... Tá. É um pouco longo, mas eu vou só destacar alguns conceitos, primeiramente. Como eu falei, aqui é um público que tem administradores, mas não só administradores. Eu também trabalho na Câmara de Gestão Pública como presidente, que eu assumi esse ano também, quero destacar. A gente tem tratado muito de temáticas também desse tipo, né? Que é importante a gente resgatar isso, né? A área pública tem sofrido grandes críticas, mas também toda crítica é um momento da gente refletir e melhorar, né?
Acho que a gente está aqui para isso, inclusive. Hoje, no mundo globalizado, então, né, tanto no campo econômico, político, social e tecnológico, tem provocado grandes debates, né, como o nosso presidente Walter Lemos sacou, e se pretende que as pessoas, funcionários de uma organização, né, principalmente não só na área privada, mas na área pública, produzam cada vez melhor, né, com menos recursos. Né. Eu vou dar um exemplo meu, no caso, né, a gente vê, hoje é uma discussão que a gente não está querendo mais inchar, mas sim enxugar a máquina. Por um lado, a gente requer que os servidores e os funcionários tenham uma qualidade de prestação cada vez maior. A sociedade tem exigido isso, que nós dê melhores entregas para a sociedade. Em decorrência da modernidade, temos enfrentado uma série de discussões e mudanças dentro das nossas instituições, que provocam muitas incertezas, inseguranças e até desacomodações, porque é exigido, a gente se lembra de alguns processos, alguns aqui são da área pública, talvez nem todos, mas com as tecnologias e tudo, hoje a gente tem um processo eletrônico na prefeitura, só exemplificando, que levava 3 meses um processo, levando 2, 3 dias. Então a gente tem que entender que é necessário a gente mudar no sentido de agilidade, celeridade, né, para a gente ter um melhor serviço prestado à sociedade. Lembrando que esse case é da área pública. Logo se almeja, no campo de gestão de pessoas, que se possam suportar projetos e ações que tenham uma modernidade, mas que tenham também o estado da arte, que eu vou explicar um pouco melhor no campo de gestão de pessoas. Né? O que se espera nesse sentido do estado da arte no campo de gestão de pessoas? Né? Na verdade, nada mais é que a busca de mudar a cultura da organização através de práticas, né, obviamente, adequadas, ferramentas, né, muitas vezes a gente tem que adotar, mas despertando atitudes de forma coletiva e proativa dos seus funcionários para atingir seus objetivos organizacionais. Já que a gente está numa lógica de fazer mais com cada vez menos, as pessoas que estão inseridas, elas têm que se comprometer muito melhor com os resultados da organização. Para tanto, a gente utiliza de metodologias específicas adequadas. Né? Esse é o passaporte, então, para o êxito de uma organização. Lembrando também que o case aqui vai tratar muito da parte da cultura da organização. A área de gestão de pessoas é um campo muito grande e abrangente, então a gente está pegando um espectro que é a gestão da cultura, o gerenciamento da cultura. Lembrando que gerenciar a cultura nada mais é do que reforçar e disseminar no quadro funcional, né, da organização, a identidade cultural. Na verdade, a cultura, né, acho que a grande maioria aqui domine, né, os conceitos, mas só para dar uma relembrada, nada mais é que é o jeito, o modo operante de cada organização. É os costumes, hábitos, ações que ela faz. Muitas vezes tem a parte consciente e inconsciente também. Eu não vou poder aprofundar muitos conceitos, porque o objetivo aqui não é só teórico, mas prático também. Mas, na verdade, tem toda uma biografia da administração que pega muito, preconiza, e da área da psicologia humana também, sobre isso, tratando disso com uma certa profundidade, né, para a gente entender que mexer em cultura é uma coisa complexa e que requer realmente uma grande habilidade dos nossos gestores. A competência da organização em criar e difundir um propósito estratégico que, representando sua visão de futuro, seja desafiante e mobilizadora do funcionário geral. Quando a gente cria um conceito de missão e trabalha visão de futuro e valores numa organização, a gente nunca pode perder como espectro, né, que o propósito estratégico ele se dá se a visão de futuro vai ser desafiante e mobilizadora dos funcionários. Lembrando que os funcionários também, quando vão para uma organização, eles têm expectativas que eles pretendem que sejam atingidas. Né? E cabe ao gestor, à liderança maior, entender também essas expectativas e mobilizar e desafiar os mesmos com projetos e ações nesse sentido. A idade cultural, os sonhos de fundação, os mitos da história da organização, tem toda uma representação e estudo em que a gente estuda isso com certo fôlego na área de gestão de pessoas. Por quê? Porque a identidade dela se dá com a história, legados, os mitos, pessoas que foram presidentes e gestores assim, que marcaram uma trajetória naquela organização. Então, isso é bem importante quando a gente vai trabalhar em cultura e fazer algum projeto prático, mas a gente lembrar desses conceitos para a gente conseguir atuar de forma mais efetiva. Então, como eu estou falando aqui, trabalhar a identidade pode estimular seus funcionários a ter orgulho e sentimento de pertencimento à organização. Isso precisa ser provocado, despertado e sempre trabalhado. Não é assintomático. Tu vai entrar numa organização e vai ter orgulho dela. O que vai fazer tu ter essa ideia de pertencimento e trabalhar isso
é muito das práticas que ela vai adotar. O propósito estratégico, de forma sintética, é a visão de futuro da organização. Também, de novo, a gente fala muito da visão de futuro das organizações, mas a gente tem que lembrar 3 preceitos aqui que eu vou relembrar-los. Ela tem que ter uma data para acontecer, né? As organizações, quando botarem, tem que ter uma data definida de 1 ano, 2, 4, enfim. Tem que ter um slogan que permita a memorização dos seus funcionários e tem que também ter um macroindicadores que sintetizem quais as metas materializam a visão de futuro. Muitas vezes a gente tem metas e começa a definir meta e daqui a pouco a gente não está nem lembrando aquela meta mesmo, aquela meta. Ela tem uma visão muito do setor, setorizada. Na verdade, a gente tem que ter também metas que vão fazer com que tu atinja a missão. Então, vou dar um exemplo da Secretaria de Administração, que é um case que a gente vai tratar. Reformular políticas de recursos humanos. Bom, eu tenho que suportar nos meus indicadores coisas que vão fazer que eu atinja essa visão de futuro. Bom, eu já tinha falado, mas destacando então, a identidade cultural e a formação tem que ter um propósito estratégico desafiante e mobilizador dos funcionários. A gestão da cultura possibilita que a organização desperte e mantenha uma postura coletiva e proativa. E no campo de gestão de pessoas deve-se ter outros trabalhos, não é suficiente só trabalhar a cultura se tu não tiver gestão por competências, às vezes meritocracia, valorização de servidores e líderes que se destacam, funcionários que se destacam, né, funcionário do mês. Alguns aqui, eu acredito que a maioria já tem ouvido falar de ferramentas nesse sentido, mas é bom lembrar que tem que caminhar junto com a mudança de cultura, com esse trabalho de trabalhar a identidade cultural da organização, outros subsistemas de recursos humanos, treinamentos, desenvolvimentos, enfim. Não é uma coisa sozinha, ela tem que andar com outras coisas para ser uma coisa consistente. Então, a gestão da cultura desperta o entusiasmo e a vontade de fazer as coisas acontecerem. Os principais mecanismos da cultura, que é o que agora eu vou tentar resguardar algumas coisas para ir para o modelo prático que eu vou citar e depois fico aberto a perguntas, colocações, dúvidas, enfim, sugestões, fiquem à vontade para fazê-lo. Os principais mecanismos, eu peguei 5 aqui, porque foram 5 que a gente trabalhou mais nesse case que a gente vai tratar nesse modelo aqui, da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Porto Alegre. Existem mais, tem 10, tem outros, assim, mas esses são os que a gente, de alguma forma, trabalhou nesse modelo aqui. O endomarketing, né, que são ações de comunicações com os funcionários para que se apropiem do que está ocorrendo na organização. As pessoas se comprometem mais quando ela sabe para onde a organização quer ir, onde ela quer chegar, a liderança deixa claro os papéis de cada um e está sempre alinhando e reformulando estratégias para a implantação de resultados. Se a pessoa desconhece, como ela vai se comprometer? Às vezes ela fica apartada das discussões. Então, é muito importante hoje os gestores e lideranças entenderem que eles precisam ter uma comunicação em alimento constante, perpétua, assim, no sentido de que sempre a gente precisa resgatar, alinhar para que a gente lembre a nossa missão lá. É um trabalho muito contínuo e requer um esforço muito grande das lideranças, né? Os ritos corporativos que a gente vai tratar aqui também, muitas vezes todas as organizações têm ritos. Organização de eventos de Natal, eventos para encontros, mas, no entanto, eles precisam também ter um enfoque que chegue a algum objetivo, algum resultado que tu queira chegar. Claro, é integrar os servidores daquela organização, claro que sim, mas por trás disso tu pode fazer ele ser mais produtivo se tu tiver coisas que tu aplique no sentido de práticas que possam potencializar esses eventos de ritos corporativos. O rito da socialização de funcionários novos também, a entrada de uma pessoa, principalmente na área pública, tu tem muita dificuldade, às vezes, a gente vê servidores com tempo de casa, um tempo de serviço, às vezes estão estimulados. Então, quando tu chega numa organização, é importante tu passar coisas positivas, no sentido de como a organização foi criada, a história dela, o que ele vai fazer, exercer, ser bem acolhido, né? Os psicólogos aqui que não me deixem mentir aqui, porque a gente aprende muito com eles também, os administradores. E aqui, no caso da pesquisa de clima, ação, às vezes uns chamam de pesquisa, clima, outros pesquisa, ação, enfim. É a pesquisa de clima, é uma coisa que também é importante, as organizações medirem o nível de satisfação dos seus servidores, né? E líderes e gestores com modelos sociais. Porque é importante a gente ter, e cada vez mais hoje é tratado muito da liderança transformadora, a liderança que é referência, né? Porque muitas vezes tu se espelha realmente numa hierarquia maior para que te faça um bom serviço. Se tu sentir que aquela liderança não atende as tuas expectativas ou frustra, tu te compromete menos. Então, é muito importante que os nossos gestores serem modelos em todos os sentidos aqui, né? Eu estou falando muito da questão comportamental.
Não é uma referência só técnica de conhecimento, é uma liderança que seja ética, tu espera que aquela liderança tenha posturas condizentes com as práticas que ela está falando. É teoria e prática, né? Não adianta o gestor falar que faz algumas coisas e depois na prática tu não bater com aquilo que ele está falando ali. Isso faz com que as pessoas até se desmotivem ou se dispersem mais nas coisas que elas estão fazendo. Aqui então a gente já começa o modelo prático, porque são muitas lâminas e muitas coisas para falar. Então, eu optei por falar mais coisas na prática e menos da teoria, mas se vocês tiverem alguma dúvida também de conceito ou alguma coisa, vocês falem. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Agora eu vou passar para a parte mais prática. Ficou alguma dúvida da parte teórica, alguma coisa de conceito? Se não quiser perguntar, fica à vontade. Mas, enfim, esse é um case que, modéstia à parte, assim, a gente... levou muito tempo para ele chegar naquele modelo, assim, por mais que a gente tenha muito, às vezes, presente o que quer fazer, precisa um amadurecimento, né? E eu, na época, eu tinha um cargo de coordenação geral da Secretaria de Administração e na verdade, se tinha muitas expectativas do que se ia fazer, mas o como fazer, o que daria, realmente, a gente talvez tenha pecado no início lá, talvez não tenha incidido tanto na cultura, se pensou muito na reestrutura, né? A gente, por formação de administração, tem muita essa preocupação com a organização, com a reestruturação, com a parte assim, legal, enfim, a gente planejar, organizar, mas enfim, a parte realmente de cultura a gente foi trabalhar um pouco mais adiante, porque a gente precisou reestruturar primeiro alguns órgãos. Então, lembrando aqui que teve um histórico, né, porque é importante acho, resgatar o histórico disso, como se iniciou. Foi definida a missão da Secretaria em março lá de 2005, porque não havia uma missão de uma secretaria que, na verdade, a razão de existir dela é a gestão de pessoas, mas não estava explicitado isso em lugar nenhum. Então, fez um seminário com os gestores, com o prefeito, com um terço, mais ou menos, da secretaria, que tem 300 servidores na época, tinha, e se alinhou ao modelo de gestão que estava se construindo na época. Mas lá se disse o que se ia fazer, os projetos, ações, quantos funcionários tinha, e se deixou claro para todos, lideranças ali da época, das chefias, nível principalmente estratégico e tático, e se deixou claro o que se pretendia fazer e definiu a missão. Se definiu a visão de futuro, mas ali não se definiu tanto a questão dos valores, que é fundamental, inclusive. Né? Para mim, até eu acho às vezes tão mais importante que as outras, mas enfim. Criação e ampliação de setores de recursos humanos, foi trabalhado muito, então, uma reestrutura para os órgãos fazerem uma melhor entrega, assim, no sentido de resgatar a autoestima dos servidores. Na época a gente tinha uma avaliação, não foi aplicado um questionário, foi feito depois, mas na época se tinha pela fala dos gestores, coordenadores, uma visão de que a baixa autoestima estava precisando ser tratada e trabalhada num momento, se não naquele momento, mas depois porque estava bem complicado, digamos assim. E se queria posicionar a secretaria na época como uma secretaria mais estratégica, proativa, e foi necessário capacitar os gestores na época, assim, para algumas coisas que a gente entendeu que tinha algumas carências, assim, claro que alguns já tinham capacidades e tudo, mas outros ainda precisavam ter algumas, a gente sentiu que precisava ter uma capacitação específica mais dirigida. E teve um consultor facilitador que, na verdade, foi um assessor na época que fez alguns diagnósticos para nós, a gente contratou, assim, para fazer uns diagnósticos mais isentos. A gente tinha muito profissionais que podiam fazer diagnóstico, mas a gente optou por ser alguém de fora para isenção, porque a gente já tinha uma avaliação e às vezes podia até poluir assim, um instrumento pensando. Então foi feito um diagnóstico também. Teve um seminário, então, em que se trabalhou a missão, visão de futuro. Depois se trabalhou também a estrutura da organização, se mostrou a infraestrutura, ações, projetos, alinhando para onde se almejava chegar. E depois se trabalhou, então, como eu disse, outras questões das capacitações. Em 2006 e 2008 foi feito um fortalecimento da estrutura hora criada, com captação de funcionários novos, foi feito concursos públicos, investiu em infraestrutura, capacitou em pós-graduação de gestão pública, porque se entendia o seguinte, nós verificamos lá atrás que se queria atingir uma missão, mas para tu ter hoje é um tripé da organização, tu tem que ter pessoas, processos que a gente tem definidos, e tu tem que ter uma estrutura condizente. Nós não tínhamos isso lá atrás. Então, muitas das coisas que, como eu falei antes, que se pretendia alcançar e atingir com aquela missão já definida, ela estava muito longe de ser atingida com aquela estrutura que ainda não dava conta. Quando eu digo estrutura, lembrando, processos, espaço físico, tecnologias novas, computadores,
e também capacitações se entendeu que era um insumo importante para alinhar os gestores da época. Alguns tinham bastante capacidade, né, mas outros precisavam também de entender o que estava se fazendo ali, por isso se optou por essas capacitações dirigidas. Mas, enfim. Então, foi trabalhado muito nesses seminários que se tinha anual, dos desafios e tentando integrar para que o nível da autoestima se elevasse. Depois, em 2009, aqui já começa esse projeto, que aí sim já começa a se trabalhar mais a questão da cultura, como eu estava falando anteriormente. Ali se fez uma reformulação da área de planejamento também, né? Nós tínhamos uma CEPA, a área de planejamento e orçamento, né? Toda a prefeitura tem, todas as secretarias, mas não tinha um enfoque de planejamento, tinha um enfoque mais de orçamento, né? De encaminhar PLs, assim, na prefeitura de Porto Alegre tem um lado muito operativo orçamentário, mas de planejamento a gente carecia dessa visão. Então a gente teve que também fortalecer essa área lá na época e se trabalhar também planejamento não só estratégico como tático, né? As áreas definirem também todos os setores da secretaria o papel alinhado à missão e à visão estratégica então da organização. E aí sim fez duas consultorias que eu chamo consultorias mais assessoria, mais de capacitação mesmo, né? Não foram lá e chegaram como a gente ia fazer. A gente não teve nenhuma dessas coisas, uma consultoria que foi lá e falou o que a gente ia fazer. Foi mais para repassar metodologias de indicadores ali que eu estou falando, criação também de projetos de liderança, alguns conceitos assim. Essas empresas que vieram, elas não vieram para dar um trabalho pronto. Não, a gente entendeu que o pessoal tinha capacidade técnica, mas claro, alguns sabiam mais de redesenho, outros não, alguns sabiam mais de novas tecnologias, outros não, alguns sabiam mais sobre liderança, outros não. Então, se pegou realmente a Fundação Getúlio Vargas e a MPS Consultoria, que é expertise em arquitetura organizacional, em revisão de redesenho de processo. Bom, eu trouxe aqui só para ilustrar então, o que a gente fez, assim, e a gente definiu as diretrizes estratégicas também da Secretaria nesse momento, e aqui já se começou um trabalho mais dirigido mesmo, né? Se criou o grupo dos facilitadores. Na época, se usou essa terminologia, não está se preocupado tanto com a terminologia, eu acho até que hoje tem nomes melhores, assim, mas se buscou pensar na Secretaria os gestores e líderes que tinham um perfil mais, assim, integrativo, mais com esse viés de gestão de pessoas, assim, porque de certa forma se entendia que a gente ia mudar a organização profundamente e precisava de pessoas que estariam com esse anseio, com essa expectativa, um ideal ali por trás disso, mais do que um conhecimento técnico que se queria na época, em gestão de pessoas, queriam perfis de liderança para a secretaria que facilitassem as coisas acontecerem. Então, por isso se criou esse denominou facilitadores. E nesse sentido, então, foi trabalhado e se destacou os gestores que tinham projetos, que implantavam. Depois a gente fez muitas cartilhas e contou a história da secretaria, a gente não tinha nada antes, mas assim, procurou falar o que cada setor fazia, botar no folder a missão, os valores, os eixos de atuação, mas contando a história, fazendo um resgate, como essa secretaria foi criada, muita gente estava lá 20, 30 anos, mas não sabia esse histórico da secretaria, que às vezes é passado de colega a colega no serviço público, mas muitas vezes, dependendo do gestor ou das pessoas, não passam essa memória institucional. E isso é importante, repassar a memória institucional, vou falar de depois porquê também, mais profundamente, mas é porque isso faz de novo que a pessoa se sinta pertencente àquele lugar. Se ela não conhece a história, se ela não conhece a razão de existir daquele órgão, ela acaba se comprometendo mesmo. Então foi importante fazer isso. Então a gente, além desses folders que foram trabalhados fortemente com os gestores, e os gestores tinham um tema de casa, a gente não passava só assim da alta cúpula, não. A gente sempre queria que eles trabalhassem com a equipe deles esses materiais que a gente vai explicar um pouco melhor. Então houve vários eventos nesse período, depois houve uma continuidade aqui que eu falei, né, que foi a criação de matriz de lideranças, que é uma capacitação para aí não só para a Secretaria de Missão, mas para todos os gestores, que foi um programa criado e também foi criado o projeto estratégico da Secretaria e mais a pesquisa Climação. Bom, então o principal desafio, como eu estava falando para vocês, era promover uma cultura sadia entre os gestores com agregação de valor, trabalho, desenvolvimento para as equipes, trabalhar conceitos de liderança versus chefia,
alinhamentos para que todos trabalhassem para o objetivo comum, que no caso era fortalecer a instituição, implantar os projetos fora estabelecidos, atingindo desta forma a missão da Secretaria, que é reformular a política de recursos humanos, e deveria ser melhorado o clima da organização para a gente atingir isso, né? Se entendeu que isso era condição sine qua non para a gente realmente atingir a implantação da nossa missão, já lembrando que foi feito em 2005, né? Bom, aqui fala então que a gente tinha uma atuação que era 3 vezes por semana de alinhamento, eram reuniões que tinham no início, depois eram menos, mas no início foram 3, assim, praticamente um ano, 3 por semana, para que a gente trabalhasse e alinhasse algumas questões. Depois a criação de um programa, de uma marca, que a gente, na época, os gestores sugeriram e ficou a melhor gestão da ESMA, né? A gente deu esse slogan. Foi trabalhado depois em banners, em eventos. Depois a gente trabalhou, o foco de atuação do programa então é o gerenciamento da cultura, como eu estava falando antes. E o objetivo era propor estratégias para desenvolver e implantar uma cultura nacional na ESMA mais proativa, através de ações de endomarketing, redes corporativo, socialização de servidores novos, modelos, pesquisa clima, enfim, uma série de coisas. Na época se pretendia que esse projeto então tornasse referência, né, em relação a outras capitais, outras secretarias, porque nós temos secretarias municipais de administração em todo o Brasil, e então cada prefeitura tem uma secretaria com esse viés, com foco na gestão de pessoas, às vezes muda o nome, mas a essência é a mesma. Compartilhar valores comuns entre os servidores com os mesmos objetivos, estimular novos valores. A gente está na área pública, é bom lembrar que na área pública a gente tem que trabalhar valores, né? A gente tem que resgatar algumas coisas, para que a gente está ali, onde que o servidor, com onde ele servir ao público, né? Então a gente precisa ter valores bem altruístas na área pública para que a gente consiga alcançar alguns resultados positivamente. Alinhar os propósitos, que é uma cultura de prontidão estratégica, enfim, ter uma visão mais sistêmica da atividade, para além de cada setor, tu ter também uma noção do que a secretaria está fazendo, para onde ela quer ir, para onde seja. Muitas vezes a gente detecta que na área pública tu é inserido num setor e não tem um trabalho para que tu tenha essa visão mais holística da organização, nem da tua secretaria, nem do que está ali. Então tu às vezes acaba não fazendo por desconhecimento mesmo, né? Então a gente trabalhava muito essa questão do todo ali, né? Para que se tenha um entendimento do papel que tu estava ali como servidor, mas também da organização. E também sempre se procurou nesse projeto integrar os servidores visando orientá-los e estimulá-los através de uma cultura mais harmônica. Então esse é o programa, né, da gestão. Aqui foi trabalhado, então, tudo isso aqui não foi feito com consultoria, tá, pessoal? Foi feito com os servidores, os gestores da época, que fizeram esses banners, tudo isso aqui, de novo, foi o pessoal da casa, né, assim. Nada com consultoria, assim. E aqui sim a gente destacou os valores que eu estava tanto falando, que são tanto ou mais importantes, né? Porque não adianta tu ter a missão atingida se tu não tiver, na minha opinião, né, tecnicamente falando e pessoalmente, se tu não tiver transparência nas tuas ações, se tu não tiver responsabilidade solidária, para mim nada adianta tu atingir a missão, e eu estou resgatando porque o nosso presidente falou muito disso, de valores, né, que carece na área pública. Não adianta tu ter uma missão atingida, né, com eficiência, eficácia, mas tu não tratar as pessoas com respeito, não ter essa responsabilidade solidária, não ter transparência nas tuas ações, não ser ético nas tuas relações de trabalho, não se comprometer com resultados de uma forma sem interesse individual e sim mais coletiva, democratizar, né, e respeito às relações interpessoais e os colegas. Né. Se trabalhou muito a respeito dos gestores com os seus colegas, com as suas equipes e para com outro colega, porque senão às vezes tem a disputa dos setores e isso a gente pretendia que fosse minimizado. Aqui foi definido então os eixos e o mapa estratégico, né. E não é sobre planejamento a palestra hoje, por isso que eu não trouxe tudo, todas as questões da secretaria, estrutura e tudo, porque senão ia levar muito tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, isso foi trabalhado e divulgado para todas as coordenações, seminários, e depois foi tratado individualmente, assim, com algumas pessoas, no sentido de elas entenderem esse processo da onde a gente queria atuar, né? Eixo gestão de pessoas, serviços e área de modernização administrativa, mas não se faz nada, não se faz serviços e modernização sem pessoas. Por isso eu estou falando muito de gestão de pessoas hoje. Por mais setores que tu tenha de serviço, se tu não trabalhar também o gestor e a tua equipe, tu não atinge, né, grandes resultados.
Por isso a gente está dando essa visão mais ampliada hoje, o foco é a gestão de pessoas. Bom, então os problemas que a gente tinha, como eu relatei de alguma forma, era a gente fazia essa pergunta: quais as causas e consequências de um processo de supervisão deficiente no gerenciamento futuro? A gente sentia que alguns gestores que tinham essa preocupação faziam um acolhimento, alinhavam a pessoa para que ela fosse inserida no contexto profissional, mas não tinha uma prática assim uniformizada, né? Outra coisa, comunicação e ações de humanar. Hoje se sabe que a liderança, o gestor, ele precisa se comunicar e bem, deixar claro o que ele está falando. Muitas vezes eu mesma tive que reformular muitas coisas, porque às vezes eu achava que eu estava passando a mensagem de uma forma, estou dando um relato de experiência aqui, mas muitas vezes, dependendo do perfil, da formação, às vezes a mesma fala não atingia. Então, tem que reformular, às vezes, a fala com gestores que são pessoas que têm visões diferentes, formações diferentes, tem que entender esse contexto. Então, a gente entendia que a comunicação eficaz era uma coisa fundamental. Então, a gente trabalhou muito ações de endomarketing, porque se entendia que ela era deficiente na Secretaria de Administração. Lembrando que a gente se comunicava entre nós, aqui, entre os gestores, mas a gente se comunicava muito, a Secretaria de Administração é um órgão meio, se comunica muito com outros servidores das secretarias. Então, está na nossa essência, em razão de ser, a comunicação também com o servidor público municipal de toda a prefeitura, né? Então, por isso a comunicação tem um viés tão importante. Quais as causas e as consequências de falta de rituais corporativos atrelados ao gerenciamento da cultura nacional? A gente entendia que tinha alguns ritos, sim, mas a gente entendia que eles poderiam ser potencializados ou ter um novo viés. E quais as consequências de liderança sem visão estratégica e sem determinados conhecimentos de ferramentas necessárias? Como eu falei, claramente, muitas vezes as pessoas tinham muito conhecimento em alguns assuntos, mas careciam em outros, assim, de ferramentas que são importantes para uma boa gestão. O que a Rita está falando? Gerenciamento. Muitas vezes a pessoa é muito boa, né, numa parte assim que ela sabe fazer coaching, sabe dar feedback, mas ela não tem, não sabe nada de projeto. Então se entendia que um gestor, para ser um profissional mais completo, nem todos são administradores, mas nem todos também, mesmo sendo administradores, não tinham essa visão. A gente entendia, a partir do pressuposto, não é que tu não sabe, mas que tem que ser explicado e trabalhado, que isso é uma questão importante para nós. Então era mais de alinhamento, né? Porque muita gente fala, eu já fui capacitada, já fui... Não, a gente fazia uma capacitação atrelada à entrega de um produto, atrelada a um trabalho fortemente ali. Não era tu lá e dar um conceito só, o que é coach, o que é gestão de pessoas. Não é isso que eu estou falando, né? Quero deixar bem claro isso aqui, senão pode gerar um problema de entendimento. Então a gente observou o universo da prefeitura, mas a amostra foi na secretaria, porque se entendeu que, pegando nós como referência, a gente também poderia aplicar esses projetos, alguns para o resto da prefeitura. O que ele está falando de novo? Socialização de servidores novos, capacitação para as lideranças da prefeitura. E, de fato, esse case da ESMAR serviu para outros projetos depois para toda a prefeitura, né? Foi feita pesquisa documental, foi feito questionários, teve uma metodologia de aplicação. E, então, foram pessoas, às vezes, até na época, falando da Fundação, colegas minhas foram, se tentou, pessoas isentas ao processo também virem, né? Enfim, a gente sempre entende que a gente acaba sendo, por mais que a gente conheça a nossa casa e queira assumir, é bom, às vezes, a imparcialidade nessas questões, né? E então a gente começou as propostas de melhoria com os ritos corporativos, fazendo uma reformulação. Também mudou um pouco ali o enfoque, né, de trabalhar, não é só o evento tal, XYZ, é um rito, aquilo precisa ser dado uma importância, não é chegar lá o secretário e sair fora, não, ele tem que estar ali junto, não é das boas-vindas e sai, ele tem que ficar ali, ele tem que se integrar, né. Eu estou falando isso porque na área política é muito comum, tu vai lá, entra na palestra, às vezes sai, não fica com as pessoas, e isso a gente entendia que não era considerado bom, adequado, porque o ideal é que tu ficasse ali e participasse para que tu estava envolvido com o processo, né? Claro que isso dependia de uma agenda bem complicada, às vezes fica porque quem está em cargo de presidente, secretário, ou gente em cargo político, nem sempre tu consegue conciliar as agendas como tu gostaria, mas enfim, se procurava sempre nesse dia se blindar para isso. Se fosse o dia inteiro passar no evento de fazer trabalhos com servidores, integração, naquele dia a secretária, enfim, né? Todos ali, os gestores se blindavam para ficar aquele dia só para dentro, fazendo essa auto-reflexão e integração, como a gente gosta de dizer aqui. Então, a gente precisa revalorizar sempre, né, revalorando a cultura, né, planejada. Novas propostas de ações para implantar melhorias para esse tema, como ritual de passagem, de integração.
O que é importante lembrar? Na parte de cultura, muitas vezes a gente pensa, cultura mudar é difícil. É mesmo, realmente leva anos. Mas no nosso entendimento a gente não trabalhava assim, manter ou mudar. Era manter o que estava bom e mudar o que precisava ser mudado. Não se procurou bater, porque muitas vezes a gente vê alguns trabalhos até desastrosos na mudança de cultura, de uma organização que quer gerar motivação, comprometimento, que é o que se busca ali, maior integração, maior comprometimento do seu setor, gera uma questão até de não adesão, porque ela é feita de uma forma que, se ela não for muito bem pensada e estruturada, pode gerar isso. Então não é uma coisa uma coisa ou outra. Não. Se tinha uma cultura que tinha, se respeitou essa cultura, que às vezes nem sempre a gente concorda, né, mas a gente está inserida naquele contexto, mas se procurou depois trabalhar algumas coisas respeitando esse tempo das pessoas e ouvindo essas pessoas. Né? Isso é importante destacar. Aperfeiçoar o processo de revisão de funcionários admitidos. O processo de servização é bem importante que a gente faça no início da entrada. Né? Por que isso? Já tem estudos também dizendo que se a pessoa ela entra e não entende o contexto ela está, e entra numa noção e não é bem inserida, ela se desmotiva muito facilmente, depois é mais difícil resgatá-la. Então, por isso, o processo de revisão para nós, então a secretária, na época, dava as boas-vindas. Então, tem várias formas de fazer isso. Tem cartas, boas-vindas, uma secretária acolhia, e hoje tem até hoje esse projeto lá, né? Tu faz um acolhimento, tu faz uma entrada e tu recebe o servidor entrando, não só da SMAR, mas também de outro. Esse projeto, lembrando, foi feito na administração, mas depois se passou para o resto da prefeitura. Porque é importante o secretário, o prefeito, enfim, se havia um órgão público, receber das boas-vindas para o acolhimento. Isso é indelegável, não desmerecendo o órgão de gestão de pessoas. Muitas vezes ele isso é o RH que vai fazer. Não, RH todos nós fazemos, está mudando de paradigma, não é só um setor. Todas, perpassa toda a organização, mas é muito importante, até recrutamento, selecionar pessoas, está mudando muito essa visão ultimamente, né? Isso é indelegável, muitas vezes, porque se tu pegou alguém que se descomprometeu no início, depois do resultado vai ter que fazer um trabalho muito maior, né? Então hoje as organizações privadas já estão fazendo isso há muito tempo, né? A área pública está se dando conta que precisa reformular essas práticas e algumas estão adotando isso. As que estão adotando estão tendo bons êxitos. Nós tivemos bons êxitos aí. E ali também, como eu falei, boas-vindas, tem várias coisas que dá para se fazer, né? Gravam um vídeo, mas ainda há uma tese que diz que é melhor presencial, né, o acolhimento. Então, como eu disse aqui, os problemas e propostas que foram apresentados tinham essas propostas de melhoria. Uma coisa que eu vou destacar aqui, que eu já falei as outras, né, criar uma cultura de alto desempenho, positivar a imagem perante o público interno. Nós, infelizmente, servidores públicos, a gente sabe que é muito mal falado na mídia, né? Então, isso também faz com que tu se sinta muitas vezes excluído, ou até com essa estima baixa, por mais que a gente queira ficar abstraído dessas notícias e tudo. A gente tem que fazer, como eu digo, desse limão uma limonada. A gente precisa mudar um pouco esse paradigma, porque assim, como é que vai ter a população lá na ponta se tu não estiver sentindo orgulho do PP? Se tu não estiver sentindo assim, e às vezes a gente fala, mas não tem isso, não tem aquilo. Faça a tua parte. Eu digo assim, pessoal, faz o que pode ser feito. Mas não tem isso. A gente vê exemplos de colegas, eu já vi vários, assim, eu conheço a prefeitura já faz 20 anos. Tem pessoas que atendem bem, não tem a fé, mas vai fazer um bom atendimento. E faz diferença. Que a pessoa chega lá, um cidadão, que seja bem acolhido, seja na Secretaria da Fazenda, da Saúde, e ele já vai sair com a melhor do serviço público. Faltou um ferramental, faltou uma estrutura, faltou não sei o que, vai faltar sempre, pessoal, mas a gente pode fazer diferença entendendo que o nosso papel também é atender bem, né, o atendimento. Mas para a gente atender bem, a gente tem que estar se sentindo bem também, senão a gente não vai fazer um bom trabalho. Então a gente queria muito positivar a nossa imagem de servidor público, positivar que a gente podia fazer coisas melhores. Lembrando que no primeiro ano eu falei que hoje se espera que se faça mais com menos. E na verdade a gente tem que trabalhar algumas coisas para a gente melhorar isso. A cultura, o clima da organização, para que a gente atenda o melhor possível. Bom, de novo, com essas questões de recursos graves, morais e tudo, as pessoas passaram a entender e a gente fez pesquisa para depois perguntar se elas estavam dando importância ou não. Eu falei muito das capacitações, né? Aqui dou um exemplo só, assim, eu já falei disso, mas se falou de indicadores, comunicação eficaz, gestão de... Se deu muitos cursos, assim, nessa época, assim, dirigidas, né? Boas práticas, enfim. Teve integração, teve um monte de coisa. Programa de desenvolvimento
individual, gestores, eu fiz, e vários secretários fizeram na época. É bem importante fazê-lo porque o PDI, que é um programa de desenvolvimento, provoca muito nos gestores uma autorreflexão. Todos nós sempre teremos coisas boas, pontos fortes e pontos a desenvolver. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente tem que fortalecer também os nossos pontos fortes, né? Então, no meu caso, vou pegar eu como referência, muitas vezes eu sou muito voltada ao resultado. Vou dar um exemplo meu. O que eu tenho que cuidar? Minha comunicação também eu tenho que cuidar, porque muitas vezes a pessoa que é focada em resultado, ela faz as coisas de um jeito, um estilo mais ágil e às vezes pode pecar na fala. Então eu tive que trabalhar eu mesma, na época quando fiz o BDI, que a gente tem que ser exemplo às vezes, para que eu melhorasse essa questão da fala, assim, menos direta, menos assertiva. A minha era assertiva demais. Isso pode ser uma qualidade, mas em algumas ocasiões nem tanto, né? Então estou dando um exemplo que foi trabalhado com as lideranças o plano de desenvolvimento individual. E a gente fez essa pergunta, então, para o servidor, né? Você percebe as iniciativas de melhoria? 100% disseram que sim, né? A maioria percebeu, por trás dessa mudança de cultura, para nós, facilitadores, para nós, gestores, eram as coisas que a gente estava fazendo que talvez nem fosse percebida. Para os servidores que não estão envolvidos no processo, eles entendiam e viam muito essa mudança de cultura em capacitações, no planejamento, em várias coisas que eles estavam vendo acontecer ali, né? Mas o que a gente achou positivo é que todos perceberam essa questão. Você percebe a iniciativa atreladas à cultura da SMART? Sim, de novo, né? Aqui a gente reflete bem que todos perceberam de um jeito ou de outro. Você acha importante? Também 100% disseram que acha importante essa iniciativa, né? O que é a iniciativa? Promover a mudança da cultura. Cultura reflete na produtividade. Claro que tem funcionários ali que a gente tem na secretaria de todos os níveis, né? Tem operário, tem pessoas do nível operacional que às vezes não sabem o que é a palavra endomarketing. Para nós não era importante o conceito ali. Para o gestor é importante entender o que era o endomarketing, como a gente ia trabalhar. Mas para o operário, para o padrão mais assim, a gente entendia que o importante é que ele visse que ele também estava sendo de alguma forma percebido, ouvido e estava sabendo o que estava acontecendo na secretaria. Porque a gente entendia que tinha que atender todos os níveis da organização, né? Estratégico, tático e operacional. Então a gente viu que aqui depois a gente perguntou, você viu a gestão de cultura, quando a gente focou mais em alguns trabalhos, aí a maioria achou bem importante, né? 95% é a quase totalidade, né? E a maioria também se sentiu satisfeito, né? Que a gente viu com essas ações. Então a gente percebeu, né, que avaliando então o resultado, foi desenvolvido entre os funcionários um maior comprometimento, alinhamento e integração atrelados à missão, visão, valores da Prefeitura e da Secretaria de Administração, no programa Melhor Gestão. Através desses várias ações que a gente falou, ações de endomarketing, enfim, né? A gente entende que melhorou a imagem interna e externa, que foi incorporada a noção de atender bem o cliente, o cidadão, dos processos internos, foi aperfeiçoado os canais de comunicação existentes, né, que a gente tinha na época, foi melhores alinhados das ciências, os projetos e ações que eram desenvolvidos na Secretaria, e se melhorou a parceria e colaboração de gestores com os outros níveis da organização, né? Mexeu com toda a organização. Isso depois, não sei se vocês quiserem algum esclarecimento, eu posso dar, mas eu vou tentar tocar a apresentação para deixar um tempo para perguntas e respostas. A gente vai então, como eu falei, aqui umas fotos, né? Reuniões de alinhamento com gestores, seminários anuais de planejamento e integração, capacitações na função de Getúlio Vargas, grupos de trabalho para trabalhar e trabalhar esses conceitos, assim, que eu vou depois deixar aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho importante só para mostrar assim, os tipos de documentos que foram feitos, para mostrar que ali nessas agendas, que foi dada para todos os servidores, tinham um objetivo. Ela vai falar da missão, vai falar da diretriz, vai falar da história da secretaria. Tem gente que entrou na secretaria e não sabia a história da secretaria. Então a gente trabalhou várias coisas para todo mundo, de um jeito ou de outro. Ou numa agenda, ou gestores falando. O importante era falar, de um jeito ou de outro. Aqui os seminários. E cada vez que a gente tinha um evento lá, a gente trazia um palestrante para falar de um tema, motivação. Outra vez a gente falava de um outro assunto, liderança eficaz, enfim. Aqui a Maria Graça Murici, esse foi na Fundação Getúlio Vargas, né? A gente fez alguns trabalhos em grupo, que estão gestores e assessores da Secretaria. E olhem que vocês vejam, isso aqui foi feito lá em 2010. Eu até peguei essa lâmina de propósito, desafios para a gestão de pessoas do setor público, né?
essa palestrante, Maria Graça Muricy, a professora da Fundação Getúlio Vargas, que atuou no projeto do governo de Minas Gerais para toda a reformulação deles na área pública. E ela trabalhou muito a questão da liderança no serviço público, né? Então ela trabalhou muito conceito, sempre atrelado, a gente tinha essa preocupação. A FGV é conhecida muito pela área empresarial, privada, mas ela fez um projeto bem dirigido para o setor público, para adaptar às realidades. E se falou muito em transparência e gestão pública, né? Isso se falou muito naquela época, já em 2010. E aqui são os eventos que tinha no auditório, com servidores, né? Só para lembrar, no início a gente tinha que meio que dar uma chamada, falada. Depois, no final, depois de alguns anos, lotava o auditório. As pessoas vinham porque ficavam sabendo através do programa. Isso a gente achou que foi um grande ganho, porque a gente percebeu essa mudança de atitude. As pessoas iam meio que, na primeira, na segunda, vamos ver meta, vamos ver resultado, não sei o que. Chegavam lá, depois uns iam falando, aí a maioria começou a aderir depois, nos anos que a gente começou a implantar essa mudança. Alguns eventos a gente fez fora de Porto Alegre. E isso aqui não é esporte, viu? Não foi esporte canoagem. Na verdade, quando a gente contratou esse trabalho, foi para trabalhar as lideranças em equipes. E aí os gestores tinham que fazer alguns projetos para a gente trabalhar, é bem isso, de unificação. Então, o objetivo disso é trabalhar conceitos de liderança, união, solidariedade, alinhamento e comunicação. É uma empresa especializada no Trem que tinha em Gramado, ali, perto de Canela, e ela fez tudo dirigido. Então, quem está olhando assim, foi só para brincar no evento. Não, tinha uma estrutura montada na época para trabalhar alguns conceitos através do esporte. Isso sim, aqui não é conceito, é através do esporte, tu trabalhar a integração com todos os gestores. E aí eram dados jogos, coisas para a gente fazer, aí tu tinha que outro complemento, tu ajuda o teu colega, a gente fazia com que eles refletissem sobre o que eles estavam fazendo, assim, se eles preferiam ajudar o colega ou terminar a meta, então tinha algumas coisas bem interessantes aqui. Bom, eu já estou no final, né? Mas sempre lembrando que quando a gente vê algo bem sucedido, é porque alguém algum dia tomou coragem de mudar, né? Observando que ele é nosso, né, espera aí na situação de referência. E as empresas, né, sejam organizações públicas ou privadas, elas não devem, né, ser conformadas, né? Pois é a insatisfação que gera o desejo de progresso que induz o esforço da mudança. A gente deve sempre mudar e mudar para melhor. Então a gente permeou e conseguiu êxito porque as lideranças, que algumas estão presentes aqui, que eu quero agradecer, acreditaram no projeto, né, e foram incansáveis, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Teve um trabalho que foi dirigido, teve uma liderança que quis fazer, mas se não houvesse a participação, a coesão, o entendimento do que estava sendo feito e até paciência e persistência, não teria tido êxito, né? Então acho que foi muito exitosa pelas pessoas que se comprometeram com o projeto e fizeram a diferença, né? Então a gente pode fazer sempre a diferença, mas para isso a gente tem que ter essa dedicação e comprometimento, né? Porque somente quem atua em área de gestão de pessoas sabe bem o que eu estou falando. Bom, eu quero agradecer, né, a todos, né? Eu fui meio rápida, assim, porque são muitas lâminas, mas eu queria deixar um tempo para perguntas, respostas, né, de cada um, enfim, né, estou aqui para isso disponível, porque eu tive que passar bem rapidamente algumas coisas por causa do tempo, né, que a palestra é curta também, não posso ficar falando, senão eu falei a noite inteira, se deixam aqui. Muito obrigada, tá?